Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Desta feita nós estamos aqui para falar de forma rápida acerca dos pares conjugados ácido-base. Na realidade, eu deixarei aqui a dar algumas dicas de como é que você pode identificar os pares conjugados ácido-base, tendo em conta uma equação de uma reação. Então, nós vamos ter aqui um exemplo bem simples, vamos considerar aqui um equilíbrio bem simples, em que nós temos aqui a espécie HA a reagir, neste caso, com a água, para formar aqui o íon hidrônio e esta espécie A-. Então, sempre que você tiver uma equação de uma reação qualquer e quiser identificar os pares conjugados de ácido-base, você deve proceder de forma simples. O primeiro passo qual é? É sempre procurar na equação da reação duas espécies que são parecidas entre si e a diferença deve ser de apenas um hidrogênio. Então, procurar duas espécies que são parecidas entre si, mas a diferença deve ser de apenas um hidrogênio. Então, essas espécies vão ser os pares conjugados ácido-base. Mas a pergunta é, quem vai ser o ácido e quem vai ser a base? Também vai ser simples. Primeiro, você deve saber que, dentre essas duas espécies que são parecidas entre si e que a diferença é de apenas um hidrogênio, o ácido vai ser aquela espécie que vai apresentar mais hidrogênios e a base vai apresentar menos hidrogênios. Então, mais uma vez, você tem uma equação de uma reação e quer identificar os pares conjugados de ácido-base. É simples. É localizar ou procurar duas espécies que são parecidas entre si e a diferença é de apenas um hidrogênio. E depois, para saber quem é o ácido e quem é a base, é simples. É só analisar quem tem mais átomos de hidrogênio, que vai ser o ácido, e quem tiver menor número de átomos de hidrogênio vai ser a base. Então, nós notamos aqui que temos esta espécie aqui, então nós temos esta espécie aqui, que é semelhante a esta aqui, e a diferença é de apenas um hidrogênio. Então, significa que esta aqui e esta aqui são pares conjugados de ácido-base. Agora, quem é o ácido e quem é a base? Agora é simples. Quem tem mais átomos de hidrogênio é esta espécie. Então, esta espécie aqui vai ser o nosso ácido, e esta que tem menos número de átomos de hidrogênio vai ser a nossa base. Na realidade, nem tem nenhum hidrogênio, então significa que vai ser a nossa base. Notamos também que temos esta espécie que é parecida com esta aqui. Então, são duas espécies que são semelhantes entre si. Notamos também que a diferença é de apenas um hidrogênio. Então, significa que são pares conjugados de ácido-base. Então, o ácido é aquela espécie que possui mais hidrogênios. Então, este aqui, que tem mais hidrogênios, vai ser o nosso ácido. E este aqui vai ser a nossa base. O ácido que aparece antes da seta, você atribui aqui o índice 1. E a base que este ácido vai produzir, você também diz que é uma base 1. E o resto vai ser ácido 2, base 2. Então, a dica qual é? Você procura duas espécies que são parecidas entre si e a diferença é de apenas um hidrogênio. Aquela espécie que apresentar o maior número de átomos de hidrogênio vai ser o teu ácido e aquela que apresentar o menor número de átomos de hidrogênio vai ser a tua base. E aí vamos ter sempre dois ácidos e duas bases. Então, para diferenciar os dois ácidos e as duas bases, nós temos que atribuir números a cada um dos ácidos. Então, o ácido que aparece antes das duas setas, então nós vamos chamar de ácido 1, e o ácido que aparece depois das duas setas, nós vamos chamar de ácido 2. Então, este ácido aqui aparece antes das duas setas, então é um ácido 1, e ele gera esta base aqui, então vamos chamar também de base 1. Este aqui é o ácido 2, então vai ter a sua base conjugada como sendo base 2. Agora, para representar os pares conjugados é simples. Você coloca primeiro o ácido, então neste caso nós temos o ácido, para a base conjugada, que neste caso seria a base 1. Então, este aqui é um par conjugado do ácido-base. Ou então podemos ter este outro par. Este é o ácido, então primeiro escreve-se o ácido para a base. Então já temos aqui um par conjugado ácido-base. Podemos ter um outro exemplo aqui simples. O amoníaco, por exemplo, reage com a água para formar, neste caso, o quê? Para formar o íon amônio e o íon OH-. Então, se eu também quiser saber quem são os pares conjugados aqui, é simples. Eu ia identificar duas espécies que são parecidas entre si. Esta espécie é parecida com esta aqui e a diferença de apenas um hidrogênio, então são pares conjugados ácido-base. Aqui não interessa o sinal, a carga neste caso. Basta você verificar que são espécies parecidas entre si e a diferença de apenas um hidrogênio, então são pares conjugados de ácido-base. Agora, quem é o ácido? O ácido tem sempre mais hidrogênios, então este aqui vai ser teu ácido e este aqui vai ser o que? A tua base, pois tem menos hidrogênios.
Este aqui também são parecidas. É a diferença de apenas um hidrogênio. Ok. Então são pares conjugados de ácido base. Agora, aqui é o ácido. O ácido tem sempre mais hidrogênios. Então, este aqui vai ser o ácido. Este aqui vai ser a nossa base. Então, já que temos duas bases, dois ácidos, então temos que diferenciar o ácido que aparece antes das duas setas do ácido que aparece depois das duas setas. Então, o ácido que aparece antes das duas setas recebe aqui um índice 1 e a base deste ácido nós chamamos de base 1. Este aqui vai ser ácido 2 e base 2. Agora, quem são os pares conjugados de ácido base? Simples. Temos aqui o ácido, que é o íon amônio. Então, este aqui vai ser o nosso ácido e a sua base conjugada que é o amoníaco, NH3. Ou então podemos ter o quê? Este ácido que é a água para a sua base conjugada que é o grupo OH-. E também podemos citar um último exemplo aqui. Vamos colocar um último exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o quê? O ácido nítrico. Temos aqui o ácido nítrico, que reage neste caso com a água, estabelece aqui um equilíbrio dinâmico, formamos aqui o íon hidrônio e o íon nitrato. Temos isto aqui. Também quero saber quais são os pares conjugados de ácido base. É simples. Procurar duas espécies são parecidas entre si e a diferença de apenas um hidrogênio. Então, esta aqui é parecida com esta aqui. Sim, a diferença de apenas um hidrogênio é. Então, são pares conjugados de ácido base. Agora, quem é o ácido e quem é a base? Também é simples. Basta saber que a espécie que tem mais hidrogênios é o ácido. Então, esta aqui tem mais hidrogênios em relação a esta aqui, que nem tem nem sequer um hidrogênio. Então, esta aqui vai ser o ácido e esta aqui vai ser a sua base. Também notamos que há uma semelhança entre essas duas aqui. Então, significa que são espécies, são pares conjugados de ácido base. Então, este aqui, que tem mais hidrogênio, vai ser o nosso ácido. E este aqui vai ser a base. Agora, temos dois ácidos, duas bases. Então, para diferenciar, o ácido que aparece antes das duas setas do ácido que aparece depois das duas setas, simplesmente nós vamos atribuir números. Então, o ácido que aparece antes das duas setas, nós colocamos aqui o índice 1. E a sua base 1. Depois, ácido 2, ácido 2. Agora, quem são os pares conjugados? Simples. Ácido, então, temos aqui o ácido, seria neste caso o ácido nítrico, para a base conjugada deste ácido é o nitrato. Então, vamos ter aqui isto aqui. E também temos outro par conjugado do ácido base, este aqui. Temos o ácido, que é o íon hidrônio, para a sua base conjugada que é a água. Então, é assim como nós podemos identificar os pares conjugados de ácido base, tendo em conta a equação de uma reação química. Então, era tudo que nós queríamos trazer acerca dos pares conjugados ácido base e até a próxima aula.